Deus fez duas grandes promessas no livro de Gênesis, as quais foram cumpridas tal como ele as fez. A primeira grande promessa foi feita a Adão. Esta promessa não foi dirigida especificamente a Adão, porém, ela está no contexto da queda de Adão, quando desobedeceu a Deus. Portanto, quando o Senhor foi determinar os castigos e designar sobre cada um a sua responsabilidade, após falar com Adão diretamente, falou com Eva e em seguida ele dirige a palavra à serpente. E a palavra dirigida à serpente, se nós formos olhar no livro de Apocalipse, a serpente que estava no jardim do Éden é a serpente que está mencionada no livro de Apocalipse, a qual é Satanás, o adversário número 1 do Senhor. Portanto, nós temos aqui no capítulo 3 esta declaração. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. A expressão comerás pó todos os dias da tua vida não é literalmente, que significa que a serpente ia, a partir daquele dia, comer pó, mas que ela ia rastejar sobre a terra, consequentemente, a sua boca estaria bem próxima do pó, o que daria também o sentido de humilhação. Ela seria, portanto, humilhada por ter sido usada na tentação que fez com que o homem pecasse contra Deus. Bom, o Senhor então designa o castigo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Aqui, portanto, nós temos uma palavra já relacionada com a promessa implícita no próprio castigo, da semente, a descendência da serpente ou dos filhos de Satanás, aqueles filhos da desobediência que seriam gerados a partir daquele momento, quando o pecado entrou no coração do homem. Todas as pessoas que desafiassem o Senhor ou tornassem desobediente aos olhos de Deus, consequentemente, estariam a serviço de Satanás. Satanás tomou do homem o direito do governo da terra e, portanto, passou a ser o governante da terra, o príncipe desse mundo, na questão exatamente da maldade, da malícia, da desobediência, do confronto direto com Deus, do desrespeito à santidade, à palavra de Deus, e daí foi criando uma série de problemas gravíssimos. Portanto, todos aqueles que ousassem desafiar ao Senhor estariam ligados diretamente a Satanás. E conforme Jesus pronunciou no livro de João, capítulo 12, verso 4, 8:44, onde ele diz exatamente que Satanás, sendo o pai da mentira, consequentemente, induziria os seus filhos à prática desse mal, mentir. E a mentira, ela proporciona o crescimento de todos os males. Daí vem a corrupção, daí vem o desentendimento entre o homem e mulher, daí vem o desrespeito dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, daí vem as consequências de muitos atos pecaminosos. Todos eles criados no coração de Satanás e passado ao homem através da intervenção direta dele. Estas palavras nós temos no livro de João, capítulo 8, verso 44. Também temos em Efésios 2:2, quando Paulo está mostrando a natureza pecaminosa do homem,
que toda a humanidade foi destituída da glória de Deus, tornaram-se, portanto, todos pecadores e, consequentemente, escravos de Satanás. E Satanás tinha o domínio completo de toda a raça humana. E nesse processo é que vai entrar, portanto, o cumprimento da promessa que diremos daqui a pouco. Então vamos voltar ao livro de Gênesis. O Senhor então diz assim: e este ferirá porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando você observa esta expressão, você vai ver que o Senhor já designa o que vai acontecer há 4.000 anos depois, segundo a cronologia bíblica. Porque depois desta palavra do Senhor, Adão e Eva foram expulsos do jardim, e depois você vai fazer a contagem de anos, e chegamos mais ou menos a 4.000 anos, até que se cumpra esta promessa. O texto é muito lindo, porque a palavra diz que um ferirá a cabeça e o outro ferirá o calcanhar. Bom, Satanás feriria o calcanhar de Jesus, levando a ele sofrimento. No entanto, o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, venceria a serpente, que é Satanás, numa batalha travada na presença de Deus. E esta batalha seria travada da seguinte maneira: como Satanás conquistou o direito de reinar sobre o mundo, fazendo com que o homem desobedecesse a Deus, Jesus agora teria que fazer o oposto. Teria que vencer Satanás, sendo obediente, e obediente até a morte de cruz. Pois através do sacrifício de Cristo é que ele alcançou o poder de chamar-se vencedor e salvador da humanidade. Vencedor porque ele destituiu a autoridade que Satanás tinha conquistado de Adão, quando Adão desobedeceu a Deus. Agora Jesus, sendo obediente, reconquistou o direito de governar a terra, e esse direito ele transferiu a todo aquele que nele crê. Portanto, a salvação em Cristo se dá exatamente porque Deus fez uma promessa e Jesus cumpriu a promessa que Deus havia feito. Como você vê, o que Deus fala, ele cumpre. E tal como ele falou, assim sucedeu. Realmente, a serpente feriu o calcanhar de Jesus e o fez sofrer, mas ele esmagou a cabeça dela e saiu vencedor. Glória a Deus por isso. Amém? Então, promessa feita, promessa cumprida. E esta foi a mais gloriosa promessa feita por Deus ao homem, a qual já se tornou realidade. A segunda promessa que nós queremos mostrar para você está no capítulo 15 do livro de Gênesis. E esta promessa Deus fez exatamente para Abraão. E é uma promessa interessante, porque nela você vai ver mais um fato incrível. Eu gosto muito de observar esses detalhes da palavra de Deus, porque neles estão o mais belo modo de Deus agir e que nos leva a ter plena confiança em sua palavra. Observe o que Deus diz aqui a Abraão. Sabe com certeza, capítulo 15, verso 13. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Deus está falando com Abraão que ele terá a sua descendência peregrinando em terra alheia. Abraão não fazia nem ideia do que isso podia ser, visto que Deus o havia chamado
e havia lhe prometido fazer dele uma grande nação, dando-lhe um filho, e assim sucessivamente os seus filhos seriam gerados daquele filho, e eles seriam tão numerosos como a areia do mar ou como as estrelas do céu. Esta foi uma promessa que Deus fez quando chamou Abraão. Logo em seguida, Deus está dizendo a Abraão que a sua descendência vai ser peregrina em terra estrangeira. Abraão não fazia ideia de como isso ia acontecer. E ele diz mais: e será reduzida a escravidão. Além de peregrinar em terra estrangeira, ela seria feita escrava. Ou seja, toda a descendência de Abraão se tornariam escravos quando estivesse peregrinando numa terra estrangeira, que não seria a terra de Canaã, a qual Deus havia prometido dar-lhes como possessão. Agora observe bem que coisa incrível. E ela será afligida por 400 anos. Eu fico pensando nisso e fico estarrecido diante da grandeza do Deus que nós servimos. O Senhor chama Abraão, o Senhor promete a Abraão dar a ele a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. O Senhor deixa Abraão sob prova durante um longo período, durante praticamente 30 anos, precisamente 25 anos, e estes anos Abraão fica apreensivo, angustiado, mas o Senhor faz cumprir a promessa, dando-lhe o filho. Depois o Senhor pede o filho de Abraão em sacrifício, restitui o filho, mostra a sua misericórdia, a sua grandeza, o seu poder. Em seguida, enaltece Abraão no seu ato de fé e lhe fala logo em seguida sobre esta questão tão séria, que a sua descendência ficaria 400 anos sob escravatura, ou sob escravidão. Querido, é muito, muito grandioso o poder desse Deus. Por esse motivo, nós nunca podemos duvidar das promessas do Senhor. 430 anos ficaram o povo neste período, nesta jornada entre a saída de José do Egito, da casa de seus pais, ou de José, que recebeu o título de José do Egito, mas da casa de seus pais, até a saída do povo de Israel de dentro do Egito. Foram exatamente 430 anos. A peregrinação deste povo pelo deserto e a conquista de Canaã é o cumprimento da promessa que Deus fez. Deus prometeu, Deus estabeleceu o tempo e Deus fez cumprir o tempo, tal como Ele falou. Não há nenhum motivo para você duvidar de nenhuma promessa que você receber da parte de Deus. Toda palavra proferida, pautada na declaração bíblica e que impactar o seu coração, que chegar no seu coração, te balançar, é uma promessa de Deus. Se você ouvir a palavra, crer nela, tomar posse pela fé naquela palavra que está sendo direcionada ao seu coração, você pode ter certeza, convicção absoluta de tal como Deus lhe falou, Ele fará cumprir. Eu tenho experiências com o Senhor gloriosas, de promessas que Ele me fez e promessas que já foram cumpridas. Nunca duvidei da palavra do Senhor, nem em tempos de oração, nem em tempos de louvor, nem em tempos de audição da sua palavra direta e nem em tempos da leitura, quando o Espírito de Deus fala ao meu coração diretamente. Posso te afirmar que se você buscar ao Senhor e levar a sério toda a palavra que Ele direcionar ao seu coração, você verá a glória de Deus inúmeras vezes sendo manifestada em sua vida. Para isto, basta você crer e basta você viver na presença de Deus com temor e amor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai eterno, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
Conscientiza, Deus, todos os ouvintes, de que a tua palavra é a verdade e que o teu testemunho é verdadeiro. O Senhor é um Deus zeloso que cuida pelo cumprimento da tua palavra. E tal como o Senhor fala, esta palavra se cumpre em nossos corações. Aquele que crê sempre verá a glória do Senhor sendo manifesta. Por isso eu te peço essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém.